última noite de escola de oração. I know. Vamos voltar, eu prometo. Mas terça-feira que vem não. Mas vamos voltar em breve. Boa noite, amados. Quem tem participado toda terça de novembro? Levanta a mão. E os fiéis! Muito bom, gente! Glória a Deus! Eu quero agradecer ao pastor Felipe, que está no House Mix, por ter liderado a semana passada. Gente, foi poderoso! Nossa, obrigado, pastor. Sou tão grata. Mas estamos na última noite da nossa escola de oração. Tem sido semanas poderosas. E eu creio que estamos semeando sementes que, como falamos na primeira semana, que a gente não necessariamente vai ver todo o fruto agora. A gente não necessariamente vai ver todo o que vai sair disso, ou o que a gente está de fato fazendo no Espírito. Talvez só na eternidade a gente vai ver por completo. Mas glória a Deus que a gente semeou. Glória a Deus que a gente fez a nossa parte. Amém? Antes de continuar, temos alguém que nos visita na Igreja United pela primeira vez hoje? E é a sua primeira vez nos visitando na Igreja United? Levanta a sua mão. Tem alguém nos visitando? Glória a Deus! Temos um irmão aqui desse lado. Seja bem-vindo. Alguém nesse setor aqui que nos visita hoje à noite? Todos de casa, todos já aqui. Conheço todos vocês são de casa. Alguém desse lado que nos visita pela primeira vez na Igreja United? Não? Também? Todos de casa? Glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão. Muito feliz para te receber aqui na nossa casa. Você veio para uma noite doida, tá? Mas vai ser muito bom. Amém? Abra suas Bíblias comigo em João capítulo 14. E enquanto você abre lá, preciso fazer o meu comercial da Escola de Ministério, que está chegando em fevereiro. As aulas começam. Se você... Quem está fazendo a Escola United agora? Glória a Deus! Quem já fez a Escola United, mas nunca fez EDM? Então, esse é o seu momento. Temos inscritos. Como é que eles fazem para se inscrever? Nos procura. Ok. Vocês que ainda não fizeram EDM, procura a gente no concierge para pegar as informações. Aulas começam em fevereiro. Vai ser toda terça, toda quarta. Aqui na sede. A equipe ministerial estará ministrando as aulas. Eu falei para... Quem foi que eu falei? Foi para você, pastora, que eu falei sobre EDM domingo? Ou foi com alguém que falei... Não, em São João, não foi com você? Não? Estava falando com alguém recentemente que me perguntou sobre EDM, que já fez EDM. E ela me perguntou, vão ser as mesmas aulas de quando eu era aluna? E eu falei, sim, mas não. Sim, no sentido que o título das aulas são as mesmas. Não no sentido que o conteúdo vai ser muito melhor. E eu falei assim para ela, eu falei... Por exemplo, 5 anos atrás, se eu ministrei a aula Aliança de Sangue e eu olhasse esses vídeos, eu iria pensar, o que eu estou dizendo? Meu Senhor amado! Então, hoje, quando eu pego a Aliança de Sangue, por exemplo, vai ser muito melhor do que quando eu ministrei ela 5 anos atrás. Então, por isso eu falei, vão ser as mesmas aulas, mas o conteúdo vai ser muito melhor. Então, se você nunca fez EDM, ou se você já fez EDM, mas gostaria de participar do conteúdo reforçado, também pode se inscrever e participar dessa nova turma. E o bom é que vai ser na nova sede, gente. Então, temos muito espaço para muitos alunos. E vai ser glorioso, vamos ter um tempo maravilhoso. Então, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Já chegaram em João 14? João capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 12. 14, 12. Diz assim, eu lhes digo a verdade. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho feito e ainda obras maiores. Glória a Deus. Porque eu vou para o Pai. E vocês poderão pedir por qualquer coisa
em meu nome, e eu o farei, para que o Pai traga glória, para que o Filho traga glória para o Pai. Sim, peça qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Versículo 15. Se você me ama, obedeça meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro advogado, ou conselheiro, que nunca te deixará. Ele é o Espírito Santo que te lidera ou que te guia para toda verdade. O mundo não pode recebê-lo, pois não o procura e não o reconhece. Mas você o conhece, pois ele habita com você agora e depois estará em vocês. Já que estamos no pós-Pentecostes, podemos mudar um pouco as palavras aqui e dizer, pois ele está em vocês. Já é um fato presente. Se você quer um título para hoje à noite, é muito simples. Você o conhece. Eu tenho gravado na minha memória a voz da minha professora de rema, que ensinava uma aula sobre o Espírito Santo. E ela repetia toda a aula. You know him. Você o conhece. Toda a aula ela abria e encerrava. Você o conhece. Você o conhece. Você o conhece. Você o conhece. E eu tenho gravada a vozezinha dela aqui. Posso ouvir a entonação da sua voz. You know him. Você o conhece. Você o conhece. Gente, que frase mais consolador. Eu não sei você, mas que consolou ouvir. Você o conhece. Você o conhece. Por quê? Porque ele está em você. Não apenas com você, mas em você. E por causa disso, você o conhece. Você conhece a sua voz. E a voz de um estrangeiro você não irá seguir. Estão comigo? Você o conhece. E você pode estar dizendo, mas eu não sei se eu o conheço. Não sei se eu identifico a sua obra na minha vida. Eu não sei se eu consigo escutar a sua voz me guiando. Então Jesus é um mentiroso. Porque Jesus disse que você o conhece. Jesus declarou que você o conhece, pois ele está em você. Agora, talvez a questão é, não temos nos treinado a ouvi-lo, ou a identificá-lo, ou a reconhecer sua voz, o seu mover, ou essas impressões, essa palavra, gente, impressões, talvez não temos nos treinado a, te ouço, Espírito Santo, identifico tua voz, eu reconheço que é você que está falando comigo. Mas não significa que você é um caso perdido. Não significa que você não pode se treinar a reconhecê-lo, identificar sua voz, ser sensível ao seu guiar em sua vida. Estão comigo? Porque Jesus disse, você o conhece. E ele está em você. Por que que você o conhece? Porque ele está em você. Não apenas foi uma oração aleatória ao receber o Espírito Santo ou ao receber salvação. Não foi uma oração aleatória. Salvação, glória a Deus. Batismo do Espírito Santo, amém. Mas Jesus estava dizendo, existe um terceiro parte da Trindade que vai literalmente, fisicamente, espiritualmente habitar em seu espírito. Aonde quer que você vá, esse Espírito Santo vai com você. Agora, mais uma vez, talvez não temos nos treinado
para identificar e reconhecer e melhor, what's the word? Acknowledge. Reconhecer, trazer uma ciência contínua da sua presença. Talvez esquecemos ao longo do dia. Estou fazendo o que eu preciso fazer, trabalhar, e crianças, e comida, e roupas. Então esqueço. Uou. Ele está em mim. O Espírito de Deus está comigo. Aonde quer que eu vou, não importa o que eu faço, Ele está comigo. E não apenas está comigo, mas eu o conheço. Você o conhece. Você o conhece. Fala para seu vizinho com propriedade. Você o conhece. Com uma voz de profeta assim, bem profundo assim. Você o conhece. Aleluia. Versículo 26. E quando o Pai lhes enviar o advogado como meu representante, isso é, o Espírito Santo, ele vai te ensinar e te lembrar de tudo que eu te falei. Você diz, eu não sei identificar a voz do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo, ou as impressões do Espírito Santo. Jesus nos acabou de dar o blueprint, a planta básica de como identificar a sua voz. O Espírito Santo te lembrará das palavras de Cristo. O Espírito Santo te lembrará da palavra. Cristo é o verbo que é a palavra. Então, palavras de Cristo não são apenas as palavras que nós vemos nos evangelhos, é a palavra toda. Então, ao longo do seu dia, tem acontecido onde algo acontece e de repente um versículo surge. Não é apenas tua memória sendo muito boa. É o Espírito Santo te lembrando das palavras de Cristo. É o Espírito Santo trabalhando com você para trazer uma realidade espiritual para a sua vida. Para que nasça em sua vida. E se você, aos poucos, identificar essas impressões do Espírito, em nome de Jesus, pelas suas pisaduras eu sou curado. Qualquer palavra de Deus que Ele traga para a sua memória, como dizemos, ou acabamos de ler, versículo 26. Se você tomar posse, identificar, o Espírito Santo. Agir naquilo, seja ora aquilo, seja declara aquilo que Ele te lembrou, te falou, seja fazer algo, se Ele te ordenou fazer alguma coisa. É assim como você pratica conhecê-lo. É assim como você exercita o reconhecer sua voz. E todos nós, independente de quanto tempo de salvação, podemos ter pessoas salvas há 50 anos com pouco experiência de ser guiados pelo Espírito. Não importa quanto tempo você é salvo, o que importa é há quanto tempo você tem se treinado a ouvir e obedecer ao Espírito Santo. Estão comigo? Então, a questão não é quanto tempo de salvação você tem. A questão é há quanto tempo você tem ativamente se treinado para identificar e obedecer o Espírito Santo. Por quê? Porque você o conhece. Mais uma vez, fala para seu vizinho, você o conhece. Agora com uma voz muito doce e amorosa, você o conhece. Você o conhece. Capítulo 16. Do mesmo livro, estamos em João. Versículo 13. Quando o Espírito da verdade
vier, Ele te guiará para toda verdade. Uau! Que maravilhosamente simples e poderoso. Quando o Espírito Santo vier, e já veio, então isso já é uma realidade presente, atual, agora. O Espírito Santo quer te guiar para toda verdade. E como que ele faz isso? Te lembrando das palavras de Cristo. Porque as palavras de Cristo são vida e verdade. Estão comigo? Ele te guiará para toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas vai te falar o que ele ouviu. E ele te falará do futuro, do que está por vir. Acho que essa lição é para outra escola de oração. Mas só pega, bota na prateleira. Ele vai te falar do futuro. Ele vai te falar do futuro. Isso é só para os profetas. Os ordenados ao ofício profético. Eles que recebem. Não. Jesus está falando com todos nós. Quando o Espírito vier, que já veio, ele te levará para toda a verdade e te mostrará o futuro. Agora, ele não vai te mostrar todo o futuro, cada dia. Não, calma. Também lemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Hoje nos vemos em parte, entendemos em parte. Só então que irei entender por completo. Por isso, profetizamos em parte. Amém? Se algum dia você receber alguma profecia que é tipo 1 quilômetro enorme, que te fala do resto da tua vida. A palavra diz que nós sabemos em parte, profetizamos em parte. Talvez tenha um pouco de opinião misturado ali. Cuidado. Super dica, vamos continuar. Nada a ver com a minha pregação. Na minha Bíblia, voltando para o capítulo 14, no versículo 16, tem uma anotação aqui embaixo. Quando Jesus fala a palavra... Cadê? And later will be with you. Falando do Espírito Santo, diz aqui: Consolador, encorajador, conselheiro, advogado e ajudador. Porque no grego, a palavra que Jesus usa aqui é o Paracletos. Estão comigo? E o Paracletos poderia ser traduzido como qualquer um dessas palavras. Então, se você está tomando notas, te encorajo a nota. Consolador, encorajador, conselheiro, advogado e ajudador. Por isso, diferentes traduções pegam diferentes dessas palavras, porque Paracletos é uma palavra que meio que pega todos eles. Mas o Espírito Santo, sua operação é para ser um consolador, encorajador, conselheiro, advogado e ajudador. Eu não sei você, mas de dia até a noite, eu preciso de um consolador, um encorajador, um conselheiro, um advogado e um ajudador. O Espírito Santo, você o conhece porque ele está lá não apenas para te ajudar com seu ministério, ou quando você está na igreja, ou quando você está pregando, ou quando você está falando com alguém de Jesus. O Espírito Santo, Jesus nos disse que ele estará em você, com você, sobre você, porque ele serve, ou ele deseja nos servir cada dia da nossa vida. Em cada momento, ao longo do meu dia.
Eu não estou pregando todos os dias 24 horas. Eu não estou em gabinete 24 horas do meu dia. Eu não estou fazendo, entre aspas, coisas ministeriais com todos os meus dias. Eu tenho 4 filhos, tenho um marido, tenho uma casa. Tem coisas naturais acontecendo. Estão comigo? Tem família que precisa, né, às vezes lidar, tratar. E eu preciso de um conselheiro, ajudador, encorajador, advogado e consolador 24 horas. E glória a Deus, ele não está longe, não está difícil de achar. Ele não está misterioso. Eu estou aqui, não estou ali mais, agora você vai ter que me achar aqui. Não. Ele está em você. E você o conhece. Agora eu quero que você declara, eu o conheço. Mais uma vez, eu o conheço. Você precisa se ouvir declarando que você conhece a voz do Espírito Santo. Você conhece seu guiar, você conhece sua instrução, você conhece sua correção, você conhece quando ele diz vá e quando ele diz para. Você o conhece. Ele está em você. Ele te acompanha dia após dia. Ele está lá para te ajudar. Agora, quanto mais você ignora sua voz, menos poder ela terá. Quanto mais você dá atenção à sua voz, mais notável sua voz será. Mais uma vez, é um treino. Estamos treinando aqui. A gente falou sobre isso primeira semana. Estamos aqui para forjar o nosso ser espiritual e corpo para conhecer e ser guiados por Ele. E eu o conheço. Mais uma vez declara, eu o conheço. Eu conheço a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu preciso da voz do Espírito Santo. Eu preciso da voz do Espírito Santo quando as contas estão chegando. Para me encorajar, Ele suprirá todas as suas necessidades. Eu preciso da voz do Espírito Santo para ser meu conselheiro nos momentos de tensão no meu casamento. Não fala isso, Ana. Fica calada. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me encorajar quando a casa está uma bagunça, as crianças só comem McDonald's todos os dias. Comeram McDonald's hoje. E eu preciso do Espírito Santo para me encorajar. Você é uma boa mãe. Você está fazendo um bom trabalho. Vai dar certo. Mas alguém precisa de um encorajador? Oh, glória! Eu preciso. Alguém para nos ajudar quando não sabemos o que fazer. Não sabemos qual decisão tomar. O advogado, o ajudador está lá. Com alta sabedoria. Sabedoria vindo do alto. Para nos ajudar a saber, vai por aqui, não vai por lá. Faça aquilo, não faça o outro. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nossa, Jesus. 1 João, vamos agora para os outros livros de João. 1 João, lá para o final do Novo Testamento. Capítulo 2. Parece que o apóstolo João foi tão impactado pelas orações e pelo ensinamento de Jesus em João 13, 14, 15 e 16, que quase virou o lema e a sua pregação principal para seu ministério. Porque em João 1, 2 e 3, 1 João, 2 João, 3 João, ele basicamente repete tudo que nós vemos Jesus pregando em João 14, 15 e 16. Então, algo impactou ele de tal forma que ele agora continua repetindo essas mesmas palavras de formas diferentes para as igrejas.
Já chegaram em 1 João? Capítulo 2. Vamos começar no versículo 18. Meus filhos, a última hora chegou. Vocês ouviram que o anticristo está vindo e certamente já muitos anticristos têm aparecido. E por isso sabemos que a última hora chegou. Estas pessoas saíram das nossas igrejas, mas nunca realmente faziam parte, pois senão teriam ficado. Quando saíram, provou que não pertenciam. Mas vocês não são assim, pois o Espírito Santo te deu, pois o Senhor, or for the Holy One, pois o Senhor te deu seu Espírito e você conhece a verdade. A versão amplificada diz assim, presta atenção, escuta o que eu vou ler para vocês. 1 João 2:20 diz assim: mas vocês têm uma unção que vem do Santo. Vocês foram separados, especialmente capacitados e preparados pelo Espírito Santo. E todos vocês sabem a verdade, porque Ele nos ensina, ilumina nossas mentes e nos protege do erro. Eu gosto disso. Então, não apenas você o conhece, mas agora o apóstolo João te encoraja com mais um segundo nível. Você tem uma unção. Por que você tem uma unção? Porque você o conhece. Essa unção vem de quem? Vem do Espírito que habita em você. O Espírito Santo que habita em você, que você conhece, Ele te deu uma unção. Acho que às vezes a gente esquece ou pensamos que unção é só para o pregador. Ou só para o ministro, só para aquele que é ordenado. Não. Cada filho de Deus pode operar na unção do Senhor. Agora eu digo pode porque não todos fazem. Só porque é algo teu por direito, não significa que todos estão fruindo, desfrutando, aproveitando do benefício. Estão comigo? Só porque cura divina é teu, não todo crente está andando em cura divina. Mas estamos aqui falando. O apóstolo João diz, mas vocês têm uma unção que vem do Santo. Você tem uma unção do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Você tem uma unção. Quando você ora por alguém, você tem uma unção. A unção fluindo quando você opera junto com o Espírito Santo. Pega isso. Você orar é você operar com o Espírito Santo. De fato, oração celestial iniciou com o Espírito Santo. Seu espírito teve uma impressão, você concordou com o que ele está falando e se alinhou ao que ele quer e orou o que ele colocou em seu coração. Vou repetir. Oração celestial, oração vinda do Senhor, sempre inicia com Ele. É Ele que inicia o desejo, é Ele que dá para seu espírito. Você, ouvinte, a sua voz, pegou, concordou com o que Ele está falando e declarou aquilo. Estão entendendo, gente? Acho que perdi alguns de vocês com esse fluir. O que Jesus disse? Ele disse, orem que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Como que nós oramos que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu? Eu não conheço a vontade, eu não conheço como que é no céu. Você conhece como que é no céu? Você já foi lá? Já viu como que opera? Não. Quem sabe? O Espírito Santo.
E onde que está o Espírito Santo? Em você. Quem conhece o Espírito Santo? Eu conheço o Espírito Santo. E quem tem uma unção para operar com o Espírito Santo? Eu tenho uma unção. Que divertido! Eu o conheço e eu tenho uma unção. Então, quando eu trabalho em parceria com o Espírito Santo, eu estou orando para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Porque eu não sei o que orar, mas Romanos diz, quando você não sabe o que orar, o Espírito Santo, Ele sabe o que orar. Ele não tem falta de palavras. Ele não fica, não sei mais o que você vai falar. Não, ele diz, a vontade de Deus, como está no céu, será feito na terra. Então eu vou te dar as palavras, eu vou te dar um fluir, eu vou te dar uma unção. Você vai declarar em português ou em línguas a vontade perfeita de Deus, para que seja feita na terra como é no céu. E quem pode? Sou pregador, sou ministro, sou o que está ungido, sou o que está com o microfone. Não, porque você o conhece e você tem uma unção. E o Espírito de Deus opera com seu Espírito para orar a vontade perfeita do Pai. Que seja feita na terra como é no céu. Porque posso te garantir, a vontade do Pai é feita no céu. Não há nada no céu que não seja da vontade do Pai. Posso te garantir, tem coisas na terra que não são da vontade do Pai. Mas nós podemos orar. Nós podemos orar que a vontade de Deus seja feita na terra exatamente como é feita no céu. Quem faz com que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu? Agora, antes de responder, não respondam, vou fazer perguntas retóricas. Aí ninguém erra. Então fica calado. É Deus que faz sua vontade sozinho? A resposta é não. Vou explicar. É o Espírito Santo que faz acontecer? A resposta é não. Quem é que vocaliza Jesus disse, ora para que a vontade de Deus... Então Deus está dizendo, para que a minha vontade seja feita na terra, não pode ser só eu. Jesus disse, você tem que orar para que a vontade de Deus Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso, quando você que conhece o Espírito Santo, que tem uma unção que procede do Santo, quando você abre a sua boca em concordância com aquele que habita em você e ora a vontade de Deus, é você que traz a vontade de Deus igual como é no céu, aqui para a terra. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Me perdoa o horário, gente. Jesus, que é Deus, disse, para que a vontade de Deus seja feita na terra, como é no céu. Agora, mais uma pergunta retórica, tá? Não precisa responder para não errar. Jesus disse, só eu vou poder orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Não. Só meus apóstolos, meus 12, poderão orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Tampouco. Ele convida a todos nós a participar da sua operação terrena.
Deus tem uma operação terrena. E Ele chama a todos os seus soldados da Igreja de Cristo para participar da sua operação terrena. Pegaram cariocas, né? Piada carioca. Se você está assistindo e não é do Rio, tudo bem. Mas é a verdade. Deus está operando na terra. Mas para que Ele opere na terra, Ele precisa que a sua igreja entre em alinhamento com o seu espírito. Porque eu o conheço. E eu tenho uma unção que procede dele. E Ele está aqui comigo. E eu reconheço a sua voz. E a voz de um estranho eu não sigo. A voz de um estrangeiro eu não sigo. Então, quando eu oro, quando você ora, quando você abre a sua boca, você estará orando a vontade perfeita de Deus, para que a vontade dele seja feita na terra, como é no céu. Uau! Olha a responsabilidade que nós temos, igreja. A grande responsabilidade que nós temos para orar. Não apenas para pregar é importante, nos reunir é importante, mas para orar. Sendo guiados pelo seu Espírito. Orando que Ele nos dá essas impressões do Espírito. Claro, eu tenho coisas que eu quero orar, eu tenho desejos, eu tenho necessidades, mas há algo poderoso quando eu oro o que Ele tem para eu orar. E já que Ele é um bom pai, Ele não está... pessoas poderiam pensar, então Deus só quer me usar. E eu? Tudo que eu preciso, e as minhas faltas, e as minhas necessidades. Calma. O que Ele disse? Qual é a outra promessa que nos deu em Mateus? Se você buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, qual é a promessa? Todas essas coisas serão acrescentadas a você. Ou seja, o seu bom pai diz, meus bons soldados fiéis, eu cuido deles. Meus soldados ouvintes, eu protejo eles. A minha igreja é faminta pela minha presença, eu providencio tudo que eles precisam. Porque eles se importam com os meus interesses primeiro. Eles colocaram a minha vontade primeiro. Eles buscaram a minha face primeiro. Então, como um bom pai, aqui, tudo que você precisa. Portas abertas para você. Provisão para você. Respostas para você. Paz para você. Alegria para você. Cura para você. Aleluia. Você o conhece. Você o conhece. Ele está falando com você agora. E você sabe identificá-lo? A minha mãe orava isso sobre nós todos os dias que nos levava para a escola. Senhor, eu oro que os meus filhos reconheçam tua voz. E a voz de um estranho, de um estrangeiro, não irão seguir. Todos os dias ela declarava isso sobre mim. Que eu iria reconhecer ao longo do meu dia sua voz. Eu iria identificar suas impressões. Eu iria inclinar o meu ouvido para o que Ele quer. Para o que Ele está fazendo. Porque Ele está fazendo. Ele está movendo. Ele está tocando. E está buscando quem tem as antenas para cima. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Usa-me hoje no meu trabalho. Me usa hoje no ônibus. Me usa hoje com meus filhos de uma forma diferente. Estou aqui, Espírito Santo. Eu te conheço. Eu tenho uma unção que provém de ti. Eu reconheço tua voz. Eu reconheço quando você fala comigo. Talvez você tenha que se encorajar. Você o conhece. Você diz, mas eu não sei identificá-lo. Então, pelo menos começa pela fé dizendo, eu o conheço. Eu sei identificar sua voz. E a sua voz
parece muito com a palavra. Por quê? Porque nós lemos em João que ele vai te lembrar das palavras de Cristo. Então, quero te encorajar, dever de casa, até a gente estar reunidos de novo. Ao longo do seu dia amanhã, até hoje à noite, voltando para casa. Mantenha o seu espírito ligado. E não apenas hoje, mas que vire prática diária. Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Espírito Santo, estou aqui no mercado. Tem alguém que você quer que eu faça algo? Ministre para eles. Ore por eles, abençoa eles. Tem algo que você quer que eu faça? Tem algo que você quer que eu ore? Enquanto eu dirijo no carro, Espírito Santo, tem algo que você quer que eu ore hoje? Vou começar em língua. Oh, não tinha pensado nessa prima há muito tempo. Vou começar a orar por ela. E aí vou orando por ela. Aí você vai sendo guiado por ele. Porque você o conhece. E você tem uma unção que procede do santo. E você não vai ser guiado por vozes estranhas, erradas. Você irá identificar a voz do Espírito Santo. E quando você ora, você vai orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Então, para encerrar nossa última noite, e mais uma vez, me perdoa o horário, se você precisa ir, pode ir. Carefully, cuidadosamente sair, que a gente vai continuar orando aqui. Mas se você poderia ficar, nós vamos orar alguns minutos. E eu quero... A minha palavra, eu creio, foi já encorajador. Para quem talvez não tem tido ou não tem vivido com essa ciência que eu o conheço. Ele está comigo, em mim. E se você não tem tido isso, nós vamos tomar alguns minutos orando. E mais uma vez, como sempre, as regras. Se quiser ficar em pé, andar, pode andar. Se quiser vir para o altar, se ajoelhar, vem para o altar. Se quiser se ajoelhar na sua cadeira, fique à vontade. Mas eu quero que você se posicione, tanto fisicamente como espiritualmente, em um lugar para ouvir dele. Não pega o celular, não olhe as mensagens, não fica distraído. Mas vamos praticar ouvindo a sua voz. Vamos praticar ser guiados por ele. Se você não sabe como começar, começa orando em línguas. Começa agradecendo a ele, começa louvando a ele. Eu quero te encorajar, essa é uma conversa que estava tendo hoje com o apóstolo. Muitas vezes, não podemos ouvir a sua voz, ou não podemos identificar sua voz, porque enchemos a nossa boca tanto dos nossos problemas. E quanto mais eu falo de mim, ou das minhas situações ou meus problemas, menos eu estou virando os meus olhos para ele. Em vez, eu estou só olhando para as coisas terrenas. E quanto mais eu fixo os meus olhos para as coisas terrenas, menos sensível eu vou ser a ele. Então, muitas vezes, quando a gente libera momentos para orar, algumas pessoas elas vão direto para o problema. Ai, mas Senhor, me ajuda com isso, com as contas, com o outro. Mas, se você está tendo dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, eu queria te encorajar a não voltar para esse default, esse automático. Começa louvando a Ele, agradecendo a Ele, magnificando quem Ele é. E uau! Que atitude e tom de oração vai ser completamente diferente. Estão comigo? Então vamos praticar. Treinar com o Espírito Santo. Academia Espírito Santo. Amém? Não vamos cantar nada, vamos apenas orar. Amém? Aleluia.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Oh, bem suave, gente, bem suave. Oh, ralabasse rendeledereshe. Oh, ranamorondo lo toko soto rondeledereshe rababassa. Si reneneshe. O Espírito Santo poderá te guiar para qualquer coisa, mas seja guiado por Ele. Comece a orar, comece a interceder, talvez nem precisa falar, apenas ouvir. Muitos erramos falando muito e nunca paramos para só ouvir. Quando você ouve ou recebe alguma impressão, alguma direção, comece a orar nessa direção. Estamos agora treinando ser guiados pelo Espírito Santo, que você conhece e você tem uma unção que procede dele. Então vamos ser guiados e orar aquilo que ele nos mostra, aquilo que ele nos guia a fazer. Oh, ralamasse rendededeshe de burundolo boros. Aleluia, aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu poder e pela tua unção. Obrigada, Senhor, que você está nos capacitando e nos encorajando e nos treinando a te identificar, a identificar tua voz, a identificar tuas impressões, para identificar o teu mover, Senhor. Queremos identificar a tua voz acima de todas as outras vozes. Espírito Santo, eu oro que a nossa igreja, o nosso povo, reconhece a tua voz. Os nossos filhos espirituais reconhecem a tua voz. E a voz de um estrangeiro, a voz de um estranho, a voz do inimigo, não seguimos. Eu te agradeço que a nossa sensibilidade para a tua voz está aumentando. Nossa sensibilidade para teu guiar está aumentando. Conforme passamos pelo nosso dia, desde cedo de manhã até tarde, que sejamos sensíveis à tua voz. Senhor, nos perdoe se não temos sido sensíveis, se não temos ligado a nossa antena espiritual, se não temos nos atentado ao teu guiar. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se não temos te dado a preeminência e a prioridade em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas bocas. Nos perdoe, Senhor. Se não temos preparado os nossos espíritos como você deseja que estejamos preparados. Senhor, a partir de hoje temos recebido ensinamento, talvez um pouquinho de correção, talvez um pouco de alinhamento, para que a partir de hoje estejamos cada vez mais alinhados, cada vez mais sensíveis, cada vez mais prontos a te ouvir e te obedecer. Senhor, nos perdoe se no passado você tem nos dado ou falado alguma coisa e não temos te dado ouvidos, não temos te obedecido. Talvez te ouvimos, mas não te obedecemos. Nos perdoe, Espírito Santo, se não temos permitido a tua voz ser a voz que domina a nossa vida. Obrigada pela tua graça que nos dá mais uma chance, nos dá mais oportunidades, que a gente possa crescer, exercer esta área das nossas vidas, exercer esta área da nossa vida espiritual, para te conhecer, para te ouvir, para sermos sensíveis à tua voz. Oh, ralaboroto roche rededede sharaboboboso. Ile releberite ralaboroto rororo shededede sere.
Siria la borrondo lo bosira la rariara dalla rada bobosodo. Eria la roroto ronde le bereschi riara bosso ria le berrondo lo robobose esce. Ai hetera la boto koto soto behetata. Teria rabaye roloto koso to beheshi rilia rabahatara. De rahabohotoko. Tiriri yarabototo. Te raha bahaye. Itiki itabahaka. Eliro lobo hoye ti ishka ebe Sirili kiti tiaha sekita boshoto. Te araba haroto. Kiria la radabos korote kishke rebebe kitarabo. Tata sheredereshe. Eria la borototo. Kiris kirish kerabo. Soto boborienda la barata kitasha. Tere sheria la bosoto boshke. Oh, hallelujah. Aleluia, aleluia. Alguns de nós temos que diminuir a frequência da qual abrimos o nosso coração ou a nossa alma para outras vozes. Você diz, eu não tenho identificado, eu não tenho ouvido, é difícil. Mas não há dificuldade de ligar as notícias, estar nas redes sociais, ouvir músicas seculares, assistir séries seculares. É fácil. E depois reclamamos que não ouvimos a voz do Espírito Santo. É porque a sua alma está tão cheia de outras vozes. Você nem deu espaço para ele falar. Nem deu chance para ele dominar. Então o Espírito Santo está dizendo, para que eu tenha uma voz mais forte em sua vida, você terá que diminuir outras vozes. Chega de pedir opiniões de pessoas que não têm sabedoria celestial. Chega de abrir seu coração para pessoas que não têm os interesses do Pai para sua vida. Você está dando espaço em sua alma para vozes que não devem estar ali. Seja pessoas que você conhece, seja tecnologia. Sua alma está cheia de vozes erradas. E por isso é tão difícil me ouvir, diz o Senhor. Então nos arrependemos, Senhor. Me perdoa, Senhor, se temos enchido a nossa vida e a nossa alma das vozes erradas. Se temos priorizado outras vozes, Senhor, nos perdoa. Nos purifica. Nos ajuda, Espírito Santo. Ele é o ajudador. Ele te ajuda. Ele te ajuda. E você o conhece. Você o conhece. Ora la borronde lerere sherere. Sorria la bosso torronderia la rada la bosso. Teria la rolobo sororia la baboso tere. Siria la boyo torondoro. Seria la rono biara la sherelere. Soria la boyo temiara la baha. Ria la bobo le bia la rondoro te kisarara shere. Oh, ha ha ha. Ha ha ha, ha ha ha. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sorra la barrate, rereres, rereres, rereres. Kera la borroto, soto borroche, rerere, tahabaharata.
Ainda tem outros que reclamam que não têm tido orações respondidas. Mas por que Deus não me respondeu nesta área? Por que ainda não recebi uma resposta para aquilo? E Deus disse, é porque você não obedeceu o que te falei lá atrás. Você espera que eu só responda as suas petições, mas não faz o que eu te pedi primeiro. Sim, eu sou um pai amoroso, mas também sou um pai justo. E como diz em Hebreus, ele corrige e disciplina aos que ama. Ele não é o pai que dá doces para as crianças sempre que reclamam que querem doce. Ele disse, não é para você ganhar doce. É para você voltar e fazer o que eu te falei primeiro. Obedeça o que falei primeiro. Seja diligente para aquilo que eu te falei primeiro. E então, você verá as portas se abrir para aquela outra questão. Então, você verá a minha mão se mover em teu favor para aquela situação. Eu sou um bom pai. Eu sou um pai justo. Oh, ralaborroto rosque redededeixe rabaraça. Que rilhar laborondolo rondolo do bobo serra la ralaborondele Torria la toror dararara. E muitas vezes o que acontece, nós ouvimos uma palavra assim, e a nossa mente volta, será que foi aquilo? Não foi isso não. E o Espírito Santo está dizendo, sim, foi isso. Para de racionalizar, não é isso. Não era isso que Deus queria, não, é apenas, não. Se é algo que a tua carne não quer fazer, muito provável é o Espírito Santo quem te falou. Se não, você já teria feito. Isso é uma palavra para alguns de vocês. Presta muita atenção. Quando eu dei a palavra para voltar, você ficou pensando, voltou para uma questão e você disse, não é isso. E o Espírito Santo me parou para dizer, sim, era isso. E você foi desobediente. Você não fez o que eu falei. E até agora, você mais uma vez desobedeceu. Se arrependa e obedeça, diz o Senhor. Se arrependa e obedeça. E você verá a minha mão agir em teu favor. Oh, ralabarate de dedeche. Torre le biriala rotoron de dedesere. Soria la morron de dediera la bosso toroshe de dede. Tirio loron de dedesere. Surana mocorro. Isso se aplica para pessoas que dizem, parece que tudo que eu faço é um erro atrás de outro erro, atrás de outro erro, atrás de outro erro. Não sempre, mas muitas vezes, essas estações são resultado de alguma decisão lá atrás que não foi direção de Deus, que você tomou sozinho e agora está vivendo fruto de decisão lá atrás que não devia ter tomado. O que o Senhor diz? Volta.
arrependa-se. E você verá a minha mão agir em teu favor. E você diz, mas como eu vou saber se era Deus ou não? Qualquer coisa que Deus te manda fazer, terá a sabedoria de Deus envolvida. Se não houve sabedoria, não foi Deus. Sabedoria é o quê? Buscar conselho de sábios. Receber feedback sábio. Buscar a palavra. Orar. Muitas vezes a gente toma decisões sem orar. Só achamos ser boa ideia, então pensamos que é Deus dando o seu selo de aprovação. Não. Isso não é orar por aquilo. Isso é só seguir seus desejos. E te levará para muitos problemas. Oh, ralabarracha. Mais 5 minutos, gente. Mais 5 minutos. Lembra, gente? Treinando as nossas mentes. Volta a mente. Senta, você vai orar. Você vai ser sensível ao Espírito Santo. Treina a sua cabeça. Treina seus pensamentos. A não viajar. Fica conectado. Fica ligado. Se você não sabe o que mais orar, ora em línguas. Continua orando em línguas. Se você já orou em línguas bastante, então fica quieto e ouça seu espírito. Mas não permita seus pensamentos viajar. Oh, ralabarondorototose. Mais 5 minutos. Ralaboronderererese. Bahate eterendererese. I roloboto ronderererese. Sori alla randa la bosco rondelera la ria la basse rendere. Ori alla bossori alla randa la ratira bocoso torrendere. Eri alla osondolo bossori alla hate. Se io soli alla mondo le rende yana bocco. Seri alla serebo torre yasher anda boto baliera la taramama sere. Siri alla tessa narara. Sori alla randa la rekiti riara sere. Suri alla bosso terrendere scerere. Eri alla ramo sotora la boto serere. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Oh, te louvo, te louvo, te louvo, Pai. Todo momento de oração deve terminar de alguma forma ou outra em adoração. Porque quando estamos orando a vontade do Pai, quando chegamos a esse momento de vitória, paz, é meio que você rompeu algo no espírito. E quando chegamos a esse momento, o Espírito Santo junto com o nosso espírito começa a glorificar. Uau, obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Te louvo, te adoro, te magnifico. Então, naturalmente, qualquer momento de oração vai se finalizar em momentos de adoração, gratidão, exaltando ao Senhor. E se você ainda não sente que é para exaltar, então talvez não rompeu. Continue orando. Continue orando. Tem mais para o Espírito Santo que Ele quer que você ore. Mais 1 minuto. Oh, we love you, Lord. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Obrigada. Obrigada.
Obrigada que nós te conhecemos. Obrigada que eu te conheço. Obrigada que eu tenho uma unção que procede do Santo. Obrigada que eu identifico e conheço e reconheço a tua voz. Obrigada, Senhor, que você está comigo ao longo do meu dia. Obrigada que você me ajuda a ser uma esposa paciente e carinhosa e amorosa. Obrigada que você me ajuda a ser uma mãe com sabedoria, com paciência e misericórdia. Obrigada, Senhor. Você me ajuda a ser uma dona de casa sábia, com discernimento. Obrigada, Pai, por me ajudar ao longo do meu dia, por me dar força, me dar capacidade. Obrigada, Senhor. Vamos todos levantar as nossas mãos e levantar as nossas vozes em agradecimento ao Pai. Obrigada, Senhor, pela tua voz. Obrigada, Espírito Santo, pelas tuas direções. Obrigada, Senhor, porque você não nos deixou como órfãos, mas disse certamente: estarei em vocês e nunca os abandonarei, nunca os deixarei. Estarei com vocês para sempre. Para sempre. Obrigada, Senhor. Oh, te adoramos, te exaltamos. Obrigada, Senhor, por toda a semente que foi lançada nessa escola de oração. Obrigada, Senhor, que estamos trabalhando e nos conectando ao mundo espiritual em um nível que nunca antes tínhamos alcançado. E eu te agradeço que isso continuará no mês de dezembro, nas casas, nas igrejas. Continuará em janeiro, durante as férias, e continuará na escola de ministério em fevereiro, na conferência de oração em fevereiro. O teu povo está pronto, Senhor. O teu povo está pronto para orar a tua vontade, para que seja feita na terra como é no céu. A Igreja United está pronta, Senhor, para ouvir e obedecer. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Te adoramos, te agradecemos.